hoje é: aprenda a confiar em você e pare de aceitar migalhas. Quem me conhece, quem me acompanha por aqui há algum tempo, ou para você que está chegando também, eu gosto de sempre dizer sobre a minha visão do tema, né? Esclarecer o que eu quero dizer sobre o tema que vocês escolheram. Só um minutinho. Então, quando eu digo, né, aprender a confiar em você, eu já repeti aqui inúmeras vezes, mas eu vou repetir mais uma vez, porque eu nunca canso de repetir isso que eu vou dizer para vocês. Autoconfiança não é não sentir medo, não é nunca ter uma insegurança, mas é sentir medo ou uma insegurança e encontrar ferramenta para atravessar esse medo, para atravessar essa insegurança e não se paralisar diante do medo, dos obstáculos que a vida traz, né? E o que é esse aceitar migalhas? São duas coisas que eu quero dizer em relação a isso. Você não assumir o seu verdadeiro potencial, e que isso é extremamente importante, não só para você, mas para as pessoas à sua volta, para contribuir com um mundo melhor, mas especialmente para você, né? Assumir o seu verdadeiro valor, suas potencialidades, te ajuda a realizar sonhos, realizar seus projetos. A autoconfiança é essencial para a sensação de uma vida realizada. E o que eu quero dizer quando fala de aceitar migalhas, né? É isso, você não aceitar a sua luz, não colocar a sua luz no mundo, mas também se contentar com pouco, sabe? Não receber da vida, do universo, todo o potencial que você poderia receber, toda a grandeza que o universo tem para te oferecer. Não incorporar isso na sua vida, não desfrutar de tudo que você pode também. Né? E vamos falar por que é importante falar sobre isso. Porque tem muita potencialidade dentro de você. Provavelmente muitas que você ainda nem conhece. E a primeira pessoa a se beneficiar dessas potencialidades é você mesma, porque isso ajuda você a fazer as travessias do caminho de forma mais leve, né? E também te ajuda a realizar os seus propósitos. Eu acredito de verdade que nós estamos aqui no mundo com um propósito. A gente não veio aqui a passeio. E quando a gente está próximo, né, na direção do nosso propósito, a gente encontra felicidade, a gente encontra leveza, a gente encontra alegria de viver, a gente encontra confiança, mas também encontra desafio, né? Porque nem sempre o nosso propósito é fácil, é como a jornada do herói. Muitas vezes, para a gente alcançar o nosso propósito, a gente vai precisar de crescer. E crescer, a gente não cresce no comodismo, né? Deixa eu colocar só um fone de ouvido aqui. Esse aqui é o que eu mais gosto, porque está dando um eco aqui. Não sei se para vocês, mas para mim tá. Então acho que assim vai ficar melhor para vocês ouvirem. Me fala aí se melhorou, tá? Então, por isso que é importante a gente olhar para que você realize aquilo que você veio realizar aqui. Tanto para você, quanto para as pessoas que estão à sua volta, quanto para deixar um legado, né? Contribuir de alguma forma para um mundo melhor, para as pessoas que estão à sua volta, mas especialmente para a realização da sua vida, sentir uma pessoa realizada. Por isso que é tão importante. E vamos falar então o que acontece quando você aceita migalhas, você não assume o seu potencial e aceita migalhas. A primeira coisa que aparece é a frustração. É aquela sensação de que a sua vida não está como ela poderia estar ou como você gostaria que ela estivesse, né? Você fica... Acabou o barulho? Que bom, Aparecido. Que bom, obrigada. Então, o que acontece se você não assume o seu verdadeiro potencial? É isso que eu tô falando, né?
A primeira coisa é isso, é lidar com a frustração. Junto com a frustração vem a insegurança. Você duvida de você. Você olha para as coisas à sua volta, para as pessoas à sua volta. Você vê aquelas pessoas realizando as coisas, algumas coisas que você gostaria de realizar, e você fala: eu não consigo, eu não tenho potencial. E aí você se coloca pequena diante da vida. Você se coloca é, vulnerável e às vezes até vítima, né? Diante da vida mesmo. Como se você não pudesse ou não conseguisse. Que bom, seja muito bem-vinda. Como se você não conseguisse e você vai reforçando essas palavras para você e vai aumentando a sua insegurança. Aí fica naquele lugar de olhar para a grama do vizinho, ver que a grama do vizinho é verde e achar que a sua não tem potencial de ser verde também. Isso gera, além da frustração e da insegurança, um sentimento de menos-valia, né? Esse lugar de, às vezes até de tristeza, muitas vezes de depressão. E é muito ruim a gente ficar nesse lugar. E o que acontece quando você assume o seu potencial, a sua luz, né? Suas qualidades, descobre ferramentas internas que você ainda não conhecia? A primeira coisa é uma sensação de autoconfiança. Você se sente capaz, né? Você tem sonhos, você tem projetos, você consegue realizar. Pode ser o pequenininho, ou pode ser um projeto maior, mas se você consegue realizar, você aumenta a sua autoconfiança. E quando você aumenta a sua autoconfiança, gente, você realiza mais. E aí vira um ciclo positivo, um ciclo vicioso, vamos dizer assim, mas um ciclo positivo. E como fazer então para que você pare de aceitar migalhas, né? Para que você abrace as suas ferramentas e você confie em você mesma. Primeira coisa que eu acho super importante falar aqui é olhar para dois lados de uma mesma moeda, que eu acabei de falar dele um pouquinho. Mas olhar de verdade, um olhar consciente. Existem vantagens e desvantagens em se colocar pequena diante da vida. Vamos começar falando das desvantagens, que eu já falei muitas coisas aqui, mas é isso, você não realizar seus sonhos, você vê a vida passar, ter aquela sensação de insatisfação, de que você não consegue sair do lugar, o medo que te vence, alguns desejos que você gostaria de colocar em prática, gostaria de realizar e você vê a vida passar e você lá, paralisada. Essa sensação de paralisia e de muita frustração, né? E o que acontece quando você... Essa é a desvantagem, né? Você fica ali, nesse lugar, sem acreditar no seu potencial, desejando algo, vendo aquele algo que você deseja bem distante de você. E isso te faz perder força, te faz perder energia. Eu falo que mingua, né? Perde mesmo o brilho, às vezes perde o brilho no olhar, às vezes as pessoas levam isso para a alimentação, levam essa frustração e começam a comer sem parar, e aí engordam, aí se sentem feias, e aí lembra que eu falei da baixa estima, né? Aí o sentimento de menos-valia, tudo isso vai sendo alimentado quando você se coloca pequena diante da grandeza da vida, aceitando migalhas. Agora essas são as desvantagens, que vocês não precisariam estar aqui na live para saber as desvantagens, porque essa você já conhece. Mas eu quero falar aqui talvez de algo que você não presta atenção quando você está nesse lugar de não deixar sua luz brilhar, que são as vantagens. Existe vantagem, né, em se colocar pequena diante da vida. E quais seriam essas vantagens? Entre aspas, vantagens, tá? Porque no decorrer da nossa conversa aqui, você vai ver que é migalha, né? E aí nós vamos voltar para reforçar o tema que nós estamos trabalhando aqui.
Eu vou contar um caso para vocês, antes de eu falar exatamente o que é, uma história, e vocês vão entender pelo meu exemplo. Eu também sou fisioterapeuta, não sei se vocês conhecem, mas eu sou físio. E quando eu comecei a atender, eu me formei lá em 2001, então devia ser por volta de 2004, 2005. Eu não tinha ainda tanta experiência, né, na profissão, mas eu trabalhava numa clínica muito legal, com umas pessoas muito competentes, né, uma equipe muito bacana, eu estava crescendo bastante. E um dia eu comecei a atender uma senhorinha que tinha uma fasciite plantar. E fasciite plantar é uma inflamação da face da planta do pé. Então, toda vez que a gente coloca, especialmente na parte da manhã, que levanta da cama e coloca o pé no chão, dá uma dor. Quando a pessoa caminha, dá uma dor. Se a pessoa fica em pé, dá uma dor. Então, tem essa dor, né? É uma inflamação da planta do pé. E eu estava atendendo uma senhorinha, gente, pensa numa Dona Benta. Lembra do sítio do Pica-Pau Amarelo? Agora eu confessei minha idade aqui, né? Mas lembra do sítio do Pica-Pau Amarelo? Era uma Dona Benta, uma senhorinha fofa demais, gracinha, aquela cara de vó, aquela que dá vontade de abraçar, dá vontade de apertar, sabe? E atendi ela no primeiro dia. No segundo dia, eu tinha colocado ela, não sei se vocês conhecem, chama turbilhão. Turbilhão é como se fosse uma banheira de hidromassagem, tá? Mas tem como se fosse um banco, na verdade, como é que eu vou explicar isso para vocês? Para que vocês possam visualizar o que eu tô querendo falar. Mas imagina uma banheira de hidromassagem menor, tá? Como um tanque, vamos dizer assim, mas como uma banheira de hidromassagem, tá? E aí tem boa noite para todo mundo que tá chegando. E aí tem um banquinho ali, onde você coloca a pessoa sentada e ela fica ali recebendo aquela massagem, né? Aquela ducha de água ali no ponto de dor. Então ela estava lá fazendo essa massagem, né? Nos pés. E de repente eu estava fazendo uma outra coisa, porque quando a gente coloca a pessoa nesse aparelho, vamos dizer assim, não é bem um aparelho, mas é como se fosse, né? Ela fica lá por um tempo e a gente vai fazer outra coisa. Então eu estava atendendo uma outra pessoa e de repente eu escutei um barulhão. Eu saí correndo, que eu falei, meu Deus do céu, aquela senhora caiu. A única coisa que eu pensei, eu falei, caiu, porque foi um barulhão. Saí correndo. E antes que eu pudesse chegar nesse turbilhão, ela veio andando com os pés todo molhado na direção do escaninho, né? Onde tinha para o paciente guardar bolsa, sacola que tivesse, guardar os seus pertences. E ela veio correndo com o pé todo molhado na direção do escaninho, abriu o escaninho e começou a pegar tudo que era dela e começou a xingar em voz alta, falando assim, quem você acha que você é? Falando comigo. E talvez você já até tenha escutado essa história, porque eu já contei ela aqui uma outra vez, mas ela cabe muito bem para esse exemplo da gente se colocar pequena e aceitar migalha, tá? Então, ela, o que você acha que você é? E eu tomei um susto muito grande, porque eu não estava nem perto dela, né? Eu falei, gente, o que aconteceu? Eu cheguei perto dela e falei, dona fulana, o que está acontecendo? Explica pra mim, o que eu fiz com a senhora? Alguém fez alguma coisa? Eu fiz alguma coisa? Eu não tô entendendo. Por que a senhora tá gritando comigo e tá falando isso? E ela gritou mais ainda, e tinham mais pessoas na sala, né? No ginásio, que a gente chamava. E ficou todo mundo assustado, todo mundo com o olho muito arregalado, olhando pra mim, olhando pra ela. Todo mundo parou, os terapeutas pararam, os pacientes pararam, todo mundo olhando pra mim e pra ela. E eu assim, coração disparado, né? Eu falei, gente, o que aconteceu? E aí eu olhava pra ela e ela disse assim pra mim, eu já fui em muitas clínicas pra poder curar o meu pé e eu nunca curei o meu pé. E agora eu venho aqui 2 vezes e a minha dor tá sumindo. Aí eu fiquei mais espantada ainda, né? Eu falei, oi? Como? E aí todas as pessoas, ninguém entendeu nada. Ficou todo mundo olhando, porque todo mundo que estava ali tinha um propósito de melhorar, né? De se curar. E ficou todo mundo olhando, assustado. E aí ela saiu andando, passou pela recepção descalça, com o pé molhado, eu falando, calma, a senhora vai cair, pelo menos seca o pé, põe um sapato, a senhora vai cair, minha preocupação dela cair, pé molhado e tudo. E
E ela foi. E aí eu fui e acompanhei ela e passou pela recepção gritando, e todo mundo olhando e ninguém entendendo nada. E eu acompanhei ela até o elevador e falei, peraí, só um pouquinho. A senhora tá gritando comigo, me xingando, e eu não entendi por que a senhora tá tão brava. A senhora não veio aqui para melhorar. Nós não estamos conseguindo o propósito que a senhora veio aqui para realizar. 2 sessões a senhora está falando que a dor da senhora está melhor, que a senhora está conseguindo ficar em pé, que está conseguindo andar. Como assim a senhora está brava? Me explica porque eu não estou entendendo antes da senhora ir embora, por favor. Aí ela pegou e falou assim comigo, se eu melhorar, eu vou ter que fazer comida, eu vou ter que arrumar a cama, o meu marido vai parar de fazer as coisas que ele está fazendo para mim. E entrou no elevador e foi embora. E eu pedi a secretária para ligar para ela depois. Depois falei, nossa, agora deixa o estresse dela passar, e pedi a secretária para ligar para ela depois. A secretária ligou e ela não quis falar. Ela nem atendia mais a gente. Então, gente, esse é o típico caso de aceitar migalhas. Ela preferia sentir dor e se fazer de vítima e ter o marido arrumando a casa, arrumando a cama, fazendo a comida, né? E ela perdia a liberdade dela. Porque como ela estava com dor e falava que ela não podia fazer as coisas dentro de casa, ela também não podia sair. Porque ela pode sair, mas não pode fazer as coisas dentro de casa, né? Então ela só saía para ir para fisioterapia. Ela me disse isso no início, ela falou, só saio para fisioterapia porque eu não aguento andar, eu gosto de passear, eu não estou conseguindo passear. Essa foi uma das queixas dela quando ela chegou, né, para fazer a avaliação comigo. Então olha só, gente, aceitar migalhas. Porque quando a gente perde a liberdade para receber algo que é tão pequeno perto da nossa liberdade de realização, de ir e vir, de passear, de sair, de viver a vida como bem entende. Porque para ela trocar a liberdade por esses, não vou dizer caprichos, mas mimos, vamos cuidar, ou pelo cuidado do marido, ela abria mão de algo muito mais importante, né? Então, tem vantagens em se colocar pequena diante da vida, não só desvantagens. E as pessoas que permanecem pequenas diante da vida, elas estão agarradas. Não, essa é a história dessa senhora. Mas se você está aqui, se você sente que você não está assumindo todo o seu potencial, se você sente que você está pequena, né, que você está com alguma dificuldade que você não consegue seguir, dá uma olhada para o que você ganha se colocando pequena. Qual é a migalha que você está aceitando? Em troca do quê? Daqui a pouco eu leio os comentários, tá? Só para eu não me perder aqui. Então, gente, o que é isso? Sabe, qual que é a vantagem que você tem de ficar aí onde você está? E o que você ganharia se você conseguisse romper essa barreira, essa limitação, esse medo? O que você ganharia se você deixasse a sua luz brilhar dentro de você? Que potencial, imagina que potencial que tem aí dentro, escondido ainda como uma caverna, sabe? Então, para sair desse lugar, deixar a sua luz brilhar, parar de aceitar migalhas, assumir seu potencial, a primeira coisa que você precisa fazer é enxergar a vantagem que você acha que você tem, ou que até você talvez tenha, como o caso dessa senhora, aí, nesse lugar que você está pequena. Qual que é a vantagem de estar aí? E sabe qual que é? Muitas vezes, né, atendendo várias mulheres, acompanhando minhas alunas, acompanhando as mulheres que eu atendo individualmente, e eu também, da minha própria história, já aceitei muita migalha, porque eu tinha muito medo, sabe de quê? De assumir responsabilidade. E isso, muitas vezes, é o medo que faz a pessoa aceitar migalha, ficar pequena. Eu tinha medo de assumir responsabilidade porque eu tinha medo de errar, eu tinha medo de falhar, então eu tinha medo de assumir determinadas coisas e não dar certo, né? E eu não queria lidar com a frustração, eu tinha muito medo da frustração. Só que o que eu não entendia naquela época era que eu já estava frustrada.
É que eu já vivia uma frustração por não realizar aquilo que eu gostaria, aquilo que eu queria, não reconhecer meu potencial, não assumir o meu lugar. Já era uma vida de frustração para mim. Então eu não conseguia sair, né? Boa noite, Elzinha. Eu não conseguia sair daquele lugar porque eu tinha esse medo. Então a primeira coisa é reconhecer as vantagens, tá? Que você tem aí. A segunda coisa é ver que medo tem atrás dessa vantagem. Muitas pessoas têm esse medo de assumir responsabilidade, né? Porque tem medo também do sucesso. Como eu já falei aqui na última live que eu falei que eu tinha medo do sucesso, né? Então a segunda coisa é descobrir que medo está atrás disso. A terceira coisa a se fazer é não tentar repelir esse medo, não brigar com esse medo, né? Não se criticar, porque nós somos as nossas piores inimigas. Ninguém critica a gente tão duramente quanto a gente mesma, né? A autocrítica é muito comum na vida de todos nós. Então, às vezes, alguém até critica você, né? Seu chefe, seu pai, seu marido, seu filho, mas eu tenho certeza que você se critica muito mais duramente do que qualquer pessoa que tenha criticado você. E obrigada pelos coraçõezinhos que estão subindo aí. Já encaminha essa live, gente. Convida mais pessoas para assistir isso que eu estou falando, porque isso é muito importante. Tem muita gente que fica paralisada nesse lugar, sem encontrar uma maneira de sair daí, né? Então vamos recapitular? Primeira coisa a se fazer é descobrir a vantagem que tem estando pequena, se fazendo pequena. A segunda coisa é se perguntar, eu tenho medo de quê? Porque se essa vantagem está sendo útil para mim, por que ela está escondendo um medo? Que medo eu tenho? Ou o que eu não quero fazer? No caso dessa senhora, não era tão medo, né? Mas ela não queria assumir responsabilidade, não queria fazer as coisas que ela não estava com vontade de fazer. Então, para ter um ganho imediato ali, ela abria mão de algo muito importante para ela. Terceira coisa, não brigar com seu medo e não se criticar por isso. Entender que nós somos humanas, imperfeitas, limitadas, né? Também tem homens aqui, humanos, né? Imperfeitos, limitados, mas com um grande potencial de evolução. E isso depende de nós, querer evoluir depende da escolha que a gente faz. Se você escolher ficar pequena, aceitando essa migalha, alguma vantagem que está aí, tá, você pode ficar aí, mas é uma vida de frustração, de insegurança, uma vida pobre, no sentido, não estou falando de recurso financeiro, tá? Eu estou falando de autoconfiança, de desfrute, de bem-estar, sabe? De satisfação. Você pode ter uma vida muito mais farta e abundante quando você aprende a confiar em você, aprende a assumir responsabilidade. Porque quando a gente cresce no sentido, né, quando a gente caminha na direção que a gente quer ir, quando a gente cresce nesse lugar, gente, é uma satisfação quando a gente fala assim, eu consegui, eu realizei, eu sonhei e fiz, eu cumpri com a minha palavra, em primeiro lugar comigo. É uma alegria que faz o coração da gente pulsar, a vida pulsa dentro da gente, né? Não fica uma morta-viva, como essa senhora era uma morta-viva, porque ela não podia sair, porque ela gostava de passear, não podia, porque como é que ela consegue passear e divertir e não consegue fazer as tarefas de casa? Então ela ficava sem fazer as tarefas de casa e também sem sair, sem divertir, sem passear do jeito que ela gostava, né? Então, olha, é bem duro isso que a gente faz com a gente. É bem duro, né? E depois disso, de não se criticar, de entender o seu medo, é você se perguntar o que você precisa para sair desse lugar. Muitas vezes a gente vai precisar de apoio, muitas vezes vai precisar de uma terapia, muitas vezes vai precisar de desabafar com alguém, de poder expressar o que está sentindo. O primeiro passo começa a gente assumindo para a gente mesma a nossa dificuldade. E aí, atrás dessa dificuldade, tem uma necessidade não atendida, né? E tudo isso, vocês já me viram falando sobre a criança interior, sobre o que a gente passou na infância. Na infância,
quando a gente é bebê e bem pequeno ainda, a gente é muito a gente, conectado com a nossa necessidade, com o nosso corpo, com os nossos desejos, que os adultos chamam de pirraça, eu chamo de força do querer. Já viu uma criança quando quer uma coisa? Deita no chão, esperneia, se suja inteira, chora. Em qualquer lugar que tiver, não tá nem aí pra vergonha, que tem gente olhando, pro pai, pra mãe que estão passando vergonha, tá nem aí. É uma pirraça porque os pais se sentem, como é que eu vou falar, desafiados, os pais se sentem, isso irrita mesmo, né, os adultos, e eu não tenho filho não, mas assim, eu tenho sobrinho, então a gente realmente tem um sentimento assim de falta de paciência em alguns momentos, mas aquilo nada mais é do que a força do querer de uma criança, ela quer e ela vai fazer de tudo, mas de tudo para conseguir o que ela quer. Enquanto a gente é adulto, né, depois que a gente vai crescendo, a criança vai crescendo, os pais, claro, os pais precisam colocar limite, é super importante o limite. Super. Uma criança não pode crescer sem limite, fazendo tudo que ela quer, do jeito que ela quer, porque depois ela sofre muito na vida, porque a vida não está aqui para atender os nossos desejos e satisfações. A vida está aqui para ajudar a gente a evoluir, para ajudar a gente a encontrar nosso propósito na vida, para realizar algo, para deixar algo, um legado para o mundo. Todo mundo tem algo para deixar para o mundo, todo mundo tem algo para fazer em prol, né, de cada um de nós, em prol do outro, em prol do próximo mesmo. Então, assim, a gente precisa de limite, criança precisa de limite. O limite é até uma segurança para a criança, né? Imagina um rio sem borda. Um rio sem borda, o rio não existe, porque a água se espalha, a terra absorve. Por que o rio tem borda? Porque ele dá proteção para a água fluir ali. Então, o limite é necessário para qualquer um, para criança, para adulto, para todos nós, né? Mas nós vamos perdendo. Lá na infância a gente já vai aprendendo quando os pais brigam, os pais xingam, né? Os pais muitas vezes não conseguem explicar para a criança, ou a criança não consegue entender da maneira que os pais explicam, que não, os pais não estão brigando com a pessoa da criança, mas sim com a atitude da criança. Então, muitas vezes os pais falam assim, desse jeito você não vai na casa da vovó, desse jeito você vai ficar para trás, você tá muito feia, você tá muito feio, você tá muito chata, ninguém vai gostar de você. Então, a criança tem tanto medo, principalmente dos pais não a amarem, e a criança precisa tanto de amor, e a gente vai crescendo pela vida quando a gente não entende isso, buscando o amor sempre fora em vez de buscar dentro, que a criança vai deixando de ser quem ela é, negligenciando os desejos dela, negligenciando a essência dela para se tornar o que os pais querem que a criança seja. Às vezes a criança não quer fazer balé, mas o sonho da mãe era ser bailarina. Aí a mãe coloca, a criança vai pro balé porque a mamãe fica feliz, porque a mamãe elogia, porque a mamãe gosta, ou o papai, entende? Então, vice-versa, né? Às vezes o menino quer que o pai queria ser jogador de futebol, o menino tem o menor jeito pro futebol, mas vai pro futebol igual martírio, porque quando o pai elogia, é quando o pai tá perto, é quando o pai, né? Quando recebe o olhar do pai. E aí a gente vai se perdendo, né? A gente vai se perdendo no decorrer do nosso crescimento. E muitas vezes existe então essa necessidade de uma sede de amor. E essa sede de amor começa por uma sede de amor próprio. E quando você procura o amor no outro, aceitando migalhas que o outro te dá, muitas pessoas ficam em um relacionamento abusivo, porque estão ali recebendo, às vezes, acontece muito, de estar recebendo um teto para morar, né, um sustento, uma comida, então vai perdendo a liberdade, vai ficando triste, vai ficando deprimida, né, vai se colocando na mão do outro para aceitar migalha. E às vezes a pessoa está num estado tão ruim, tão de insegurança e frustração e sentimento de menos-valia que sozinha não consegue sair. Difícil sair de um relacionamento abusivo sozinha. E aí, por que os relacionamentos abusivos demoram tanto para a mulher sair dali? Porque é difícil sair sozinha, ela não tem força para isso, e muitas vezes o próprio marido não deixa a mulher sair de casa sozinha, então a mulher não pode nem fazer uma terapia para poder recuperar as forças dela. Mas isso não começou assim, isso começou lá atrás, quando você conheceu essa pessoa, não se importou ou fez vista grossa, né, para algumas características que ele já demonstrava, de repente ele tratava você muito bem, mas, ou, né, estou dando um exemplo, tratava a mãe de uma maneira muito grosseira, as outras pessoas de uma maneira muito grosseira, aquilo já vai dando sinais. Né? Então, se você está acostumado a receber migalhas, se você tem uma sede de amor muito grande, mas não dá amor para você mesma, você aceita migalhas, né? Às vezes um irmão que te sustenta, um relacionamento abusivo, um trabalho ruim,
né? Aceita ganhar pouco num trabalho porque tem medo de pedir um aumento, ou tem medo de sair dali e não conseguir um outro emprego. Não confia em você, não confia na capacidade que tem. E aí fica ali, vivendo uma vida escassa, né? De migalha mesmo, de tudo isso que eu tô falando aqui. Então vamos recapitular os passos aqui para sair, né? Primeiro passo, entender a vantagem que tem aí. Segundo passo é entender que medo que tem atrás. Terceiro passo, não brigar com esse medo, não se criticar. Quanto mais você briga ou critica ou finge não ver, pior fica. Mas se abraçar, dizer para você mesma, ok, eu tô aqui hoje, mas eu vou buscar ajuda, eu vou sair desse lugar, eu vou aprender meu valor, eu vou confiar em mim mesma. Isso é uma escolha, e uma escolha precisa ser seguida de uma atitude. Não adianta só escolher e não agir, tá? Então o próximo passo é uma atitude, querer de verdade mudar essa situação, querer sair daí e buscar ajuda. Muitas vezes, talvez você consiga até sozinha, mudando, né, essa chavinha, porque muitas vezes quando a gente entende que, nossa, eu tô deixando de passear, tô deixando de sair, de ter minha liberdade, só para meu marido arrumar a cama, só para meu marido fazer o almoço e arrumar a cozinha. Eu tô deixando, é de verdade que eu tô fazendo isso? É sério? Que eu tô deixando a minha liberdade para trás? Às vezes, se você enxerga a vantagem que você está tendo ali, mas enxerga também a desvantagem, isso fica tão claro para você que você começa a mudar sozinha. Mas outras vezes não, outras vezes você vai precisar de ajuda, né? Agora, se você consegue sozinha, comece com pequenos passos. E agora eu me lembrei de uma aluna minha, né, do curso Sementes do Florescer, tem até um depoimento dela aqui, depois se vocês quiserem olhar aqui no feed, tem depoimento dela. Ela veio para o curso Sementes do Florescer para trabalhar o medo que ela sentia de dirigir. Ela tinha carro, mas ela não ia dirigindo para lugar nenhum. Aí ela ficava na dependência do marido levar no trabalho, do marido buscar no trabalho, do marido levar na academia, do marido buscar na academia. Então, ela não conseguia vencer. Ela queria, mas ela não fazia também muito esforço para vencer, né? Aí ela enxergou no curso que era cômodo para ela, né, ter alguém que busque, porque não era ela que ficava ali dirigindo no trânsito. Às vezes, sabe quando o trânsito está andando devagarzinho, a gente, né, hoje em dia tem muitos carros automáticos, mas antigamente, acho que dela, não sei se dela, eu não lembro se dela é automático ou não, mas enfim, acho que não, porque ela falava que tinha que ficar presa no trânsito, então, se não é automático, tem que passar marcha, aí não anda, aí volta, aí não sei o que, aí não flui, fica paralisado ali no trânsito, você é responsável, né, por estar atento. Então, ela estava acomodada, mas ao mesmo tempo ela se sentia extremamente incomodada, porque ela não tinha liberdade, tudo dependia do horário do marido. Às vezes o marido deixava ela no trabalho mais cedo, às vezes o marido deixava ela atrasada, ela ficava brava, brigava com o marido, eles brigavam. Então, assim, e aí ela entendeu. Quando ela entendeu a vantagem que ela estava tendo, ela entendeu que a vantagem era muito pequena. Ela estava dentro do curso também, né? Foi mais fácil, porque dentro do curso a gente tem muitas ferramentas que potencializam esse lado. E aí ela entendeu. E aí ela começou com pequenos passos. Ela começou a falar, eu vou dirigir o meu carro. Eu vou na academia. Então a academia era perto da casa dela. Ela começou a sair, ela tinha medo, né? Ela tinha medo de dirigir, medo de bater. E ela, olha só, que legal. Que legal assim, não é legal, mas como que tem algo sempre por trás, né? Ela tinha, quando adolescente, ela tinha visto um amigo que estava andando de bicicleta morrer por ser atropelado. E depois ela tinha passado por uma outra situação de um pequeno acidente. Se eu não me engano, tinha esse pequeno acidente. Gente, agora eu não estou certeza se eu estou confundindo as histórias, tá? Mas se eu não me engano, teve essa história, essa eu tenho certeza, teve essa história do amigo muito querido ter sofrido esse acidente e que ela ficou muito impressionada. E depois, se eu não me engano, teve esse outro pequeno acidente. E também tinha uma outra coisa que quando criança, os pais reforçavam muito, né? Eram muito rígidos com ela, cobravam muito, ela não podia errar nunca. Ela tinha muito medo de errar. Então, como ela estava aprendendo a dirigir, ela errava. Obviamente, ela errava, porque aprendendo a dirigir, erra, né? Não dirige tão bem. Então, ela, quando começava a errar, ela já se cobrava. Ela não achava que ela podia, né? Que não tinha direito de errar. Então, nós estamos trabalhando essas coisas dentro do curso. E tem depoimento dela aí no feed, pode procurar. Tá fixado aqui.
ela até mostra ela dirigindo. Então ela superou esse medo. E como? Com a minha ajuda dentro do curso, mas também dando pequenos passos. Pequenos passos. Ela começou da casa na academia, que era perto, depois da casa para o trabalho e voltar. E teve um dia que ela me mandou uma mensagem dizendo que ela tinha pegado a estrada, que era o sonho da vida dela. Ela não conseguia dirigir nem na cidade, que dirá na estrada. Então ela me mandou uma mensagem falando que ela tinha viajado dirigindo com o acompanhamento do marido, porque é assim, começa com pequenos passos. Uma pessoa do lado para fazer a primeira viagem de carro, mas ela tinha ido dirigindo, né? Então, e se eu não me engano, depois ela viajou sozinha também, tá? Acho que ela me mandou uma outra mensagem depois contando. Então, gente, tá aqui, ela falando, não sou eu que tô falando, não. Então, começa pequeno também, mas escolha sair desse lugar pequeno. E pra gente finalizar, deixa eu pegar aqui um texto que eu separei para ler para vocês. Agora eu vou precisar ler, porque eu não sei o texto de cor, né? Que é do Nelson Mandela, que fala o seguinte: nossos medos. Nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é o de sermos poderosos além de qualquer medida. É a nossa luz, não as nossas trevas, o que mais nos apavora. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, maravilhosa, talentosa e fabulosa? Na realidade, quem é você para não ser? Você é filha do universo ou filho do universo. Você se fazer pequena não ajuda o mundo. Não há iluminação em se encolher para que os outros não se sintam inseguros quando estão perto de você. Isso acontece também, tá? Das pessoas se fazerem pequena para o outro não ficar inseguro, para o outro não ir embora, por exemplo, uma crença, né? Então, nascemos para manifestar a glória do universo que está dentro de nós. E conforme deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. Esse texto, gente, não é meu, é do Nelson Mandela, mas cabe perfeitamente para o nosso tema. Não se encolha, não se faça pequena. Você tem uma missão aqui no mundo, você pode contribuir muito com o mundo, sabe? Às vezes você tem uma voz bonita, né? E você não canta porque você tem medo da crítica, né? Medo de não agradar o outro. Então começa pequenininho, começa cantando para uma pessoa, começa gravando um vídeo para você mesma. Depois você canta para 2 pessoas. Ou você dança, mas aí você tem vergonha de dançar, né? Todo mundo tem aqui, gente, dentro a beleza, né? A gente fala assim, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é perfeito, Deus é uma magnitude que a gente nem consegue colocar em palavras. E nós temos essa sementinha aqui dentro, plantada, uma luz muito grande. Mas para assumir essa luz, dá trabalho. Tem que ter responsabilidade. Mas quando a gente chega e assume isso, gente, é uma grande satisfação na vida, é uma grande alegria, né? Então seja do tamanho que você é, não se encolha para receber migalhas, para levar pequenas vantagens ou para deixar quem está perto de você mais segura. Você tem uma missão aqui no mundo, todo mundo tem. Caminhe em direção a ela. Faça a sua luz brilhar, escolha sair daí. Escolha ser do tamanho que você é, nem menor e nem maior. Porque muitas vezes essa insegurança que existe faz com que a pessoa se torne uma pessoa arrogante, porque tem medo de mostrar vulnerabilidade, porque tem medo de, né, tipo assim, de que os outros pensem ou sintam que ela é insegura e vai para a arrogância. E isso também é migalha. Se agarrar à arrogância, não é o seu verdadeiro valor, não é o seu verdadeiro potencial. Então, deixa a sua luz brilhar, abra mão das migalhas, ocupe seu lugar no mundo, seja do tamanho que você é.
E para quem quiser esse texto do Nelson Mandela, basta digitar na internet, tá? O título é Nossos Medos, do Nelson Mandela. E, gente, esse é um texto muito forte. Pelo menos para mim, né? Ele significa muito. Ele me lembra de deixar minha luz brilhar. Ele me lembra que eu tenho uma missão aqui nesse mundo. Ele me lembra que eu tenho potencial. E por mais difícil que seja assumir responsabilidade ou estudar ou qualquer outra coisa que seja para a gente poder ocupar um lugar, né, o nosso lugar no mundo, é mais difícil se colocar pequena e aceitar migalha. É mais difícil uma vida de insatisfação. É mais difícil olhar no espelho e não estar satisfeito sendo quem você é. Olhar todo dia e se sentir pequena, né? E se colocar como vítima e culpar o outro por isso. Quando você se coloca como vítima, você não sai do lugar, porque você espera que alguém venha te salvar, né? A culpa é sempre do outro, você é uma pobre coitada. E aí o que você faz? Entrega um grande poder na mão do outro, né? O poder da sua felicidade, o poder de te salvar. Mas quando você ocupa seu lugar no mundo, sai desse lugar de vítima, se coloca como protagonista da sua história, você pode não estar onde você gostaria de estar, você pode crescer. E na verdade, gente, eu acho que até o dia, essa é a minha crença, tá? Até o dia da nossa morte a gente tem possibilidade de crescer, né? Eu penso que eu sempre posso ser uma pessoa melhor hoje do que eu fui ontem e amanhã melhor do que eu sou hoje. Essa é a minha crença. Eu sempre acho que eu posso crescer mais alguma coisa, como ser humano, como profissional, como amiga, como esposa, como filha. Então, eu sempre acho isso. Então, vocês vão sempre me ver buscando. Eu sou uma eterna buscadora. Buscadora de mim mesma, buscadora dos meus potenciais, buscadora do que eu posso ajudar no outro, o que eu posso fazer pelo outro, como eu posso fazer, e eu tô sempre me aprimorando. Por que isso, gente? Né? Sabe, eu quero deixar uma última reflexão para vocês. Um bom escultor, sabe? A gente olha uma grande obra-prima ali, né? A gente olha e parece que, vamos supor, a imagem de uma pessoa, uma escultura de um corpo físico, humano. Quando você olha, às vezes, os bons escultores, aquilo é tão real que a gente vê os cílios, a gente vê o pelo do corpo, a gente vê os músculos, né? Ou a parguinha que a pessoa tem, que a pessoa esculpiu ali. E é tão real. E por quê, né? O que esse escultor fez, na verdade? Ele tirou os excessos. Ele tirou os excessos. Ele foi lapidando ali, né? Ele pega, vamos supor, uma escultura em barro, vamos colocar aqui. Ele foi moldando o barro e tirando os excessos. Pegou uma pedra quadradona lá, né? Vou pegar o texto aqui que eu escrevi, ó. Aquela pedra quadradona lá, e ele foi tirando os excessos para quê? Para formar uma escultura. Então, tire os excessos dos seus medos, tire os excessos das suas migalhas, tire os excessos daquilo que você critica em você. Deixa ir descobrindo uma nova pessoa, uma nova escultura. Abra mão, né? Deixe cair as críticas, desenvolva o amor próprio e a autoconfiança, né? Sem autoconfiança você não vai sair do lugar. Então, para confiar em você mesmo tem todo esse passo a passo. Então, confie, porque você tem potencial aí dentro. Eu tenho certeza que tem. Então, não desacredite de você, não se paralise, não aceite migalha, não fique num lugar que não te cabe, um lugar pequeno, num relacionamento ruim, num emprego que não te paga bem, ou sem trabalhar, né? Infeliz, insatisfeita. Não fique aí, busque a sua luz, busque o seu brilho. Decida buscar, decida confiar em você, decida se amar como você é, mesmo que você não seja perfeita. E se aprimore. Aprimorar é sempre bom, cada dia um pouquinho, ok? Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Se essa live foi útil para você, deixa aqui o seu comentário contando para mim o que eu falei que tocou profundamente você. O que você aprendeu aqui nessa live hoje? Qual ferramenta você pode usar para a sua vida a partir de agora, de hoje, desse momento? E encaminhe também para aquela amiga que vive se queixando ou vive, né, às vezes reclamando o mês da vida, não assumindo o potencial que ela tem, não assumindo o lugar que ela pode no mundo, tá?
Deixa eu ler os comentários aqui pra gente finalizar. Para todo mundo que tá me dando boa noite aqui, que chegou depois, chegou no meio, chegou mais tarde, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês, tá? Marli disse assim: perdi a liberdade e ganhava o cuidado do marido. A dor virou muleta dela. E com muleta, ela atraía o olhar e o cuidado dele. Exatamente. Na história que eu contei, exatamente isso. Marli, você traduziu muito bem. E me sinto tão incapaz que dá medo de tentar outra vez. Isso, Marli, pode acontecer, né? De uma pessoa se sentir incapaz e achar que não pode. Mas busque ajuda, faça uma terapia, tem muito potencial aí dentro. Seja a sua própria escultora, vai lapidando os seus medos, vai tirando os excessos. Mas às vezes sozinha é difícil. Se está nesse nível de não querer tentar outra vez, procura ajuda. Se existe sempre recurso quando a gente quer procurar ajuda, sempre existe uma maneira. Então, não deixe de cuidar de você, tá? E não entenda, porque às vezes a gente fica com medo de errar, né? Porque às vezes a gente tem uma crença de que o erro diz, né, quem a gente é. Ah, eu errei, então eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa incapaz, eu não presto para nada. Ah, eu sou, sei lá, pequena, enfim. Não, gente, um erro não determina quem você é, mas a maneira como você lida com o erro determina. Se você erra e aí você mingua, aí você fala, ai, não vou conseguir, ai, não quero tentar de novo e tal, você se coloca pequena diante da vida. Mas se você erra e você olha para aquele erro e fala, o que foi que eu fiz? Onde eu contribuí para que isso acontecesse na minha vida? E aí você corrige a rota. E se não consegue sozinha, você busca ajuda. E aí você aprende muito com o seu erro. O erro pode ser um degrau, né, da sua subida, né? Não é para te derrubar, mas é para te fazer crescer. Tenho medo de não dar conta e ver os dedos apontados dizendo que sabiam que eu não conseguiria. Isso é normal também, tá? Porque quando a gente vai começar uma coisa nova, quando a gente vai sair do lugar que a gente tá, a gente tem medo. Gente, nós temos medo. Medo faz parte, insegurança faz parte. Mas não deixa esse medo te vencer. Não deixa a insegurança te vencer. Tem recurso dentro de você para você lapidar esse medo, como eu falei aqui, e você encontrar sua força interior, para você sair desse lugar. Mas você precisa querer. Se sozinha você não consegue, você precisa querer buscar ajuda. E lembra que eu falei lá atrás, né, ali para recapitular, que a gente precisa tomar uma atitude? Toma uma atitude, porque só querer e não fazer nada não vai resolver. Aí você se coloca pequena ainda diante da grandeza da vida. A vida é muito grandiosa, gente. E nós podemos receber essa grandiosidade da vida. Então a gente precisa se abrir para receber. E quando você se coloca pequena, você está fechada para receber isso. Então, eu tenho certeza que os dedos mais duros que apontam para você é o seu mesmo. São os seus mesmos, né? Principalmente o dedo indicador. Provavelmente você está sendo muito crítica com você. Então, se você mudar isso, eu tenho certeza que já vai te aliviar, tá? A Ilzinha disse, medo da frustração é a chave. Aí a gente nem tenta. Pois é. Mas olha, quando eu falei lá, né? Eu também tinha medo da frustração. E eu custei para entender que eu já estava frustrada, que eu já vivia uma vida de frustração, porque eu não conseguia alcançar o que eu queria, né? Então, pior do que ter medo de tentar e errar ou não conseguir, é permanecer pequena, aceitando migalha na vida. Isso já é a maior frustração. Então, não tenham medo de errar, não, gente. Dê o melhor de vocês. Busque informação. Vai fazer algo que você não sabe? Vai atrás de alguém que saiba. Pede informação, pede amiga, pede uma ajuda. Busca uma terapia, como eu falei aqui. Mas o maior fracasso é não tentar. Porque aí você não cresce. Aí você fica num certo comodismo, aceitando migalha, sem deixar sua luz brilhar. Lembra do texto do Nelson Mandela. Me frustrei em várias tentativas, aí o medo me paralisou. Sim, mas não permita, a gente alimenta esses medos com os nossos pensamentos. Eu não vou conseguir, é muito difícil, eu não vou dar conta, não tenho tempo. Então, já começa trabalhando a sua saúde mental. Observa aquilo que você vem pensando no seu dia a dia. São pensamentos negativos, pensamentos pequenos, são pensamentos derrotistas ou são pensamentos otimistas, né? São pessimistas ou são otimistas? O que você está alimentando? Onde você põe a sua energia, cresce.
Se você está falando para você mesmo o tempo todo, pensamentos negativos, o universo vai retribuir para você, te trazendo mais motivos para você pensar coisas negativas. Mas se você lembra de agradecer, mesmo que um pequenininho passo que você tiver dado, você lembra de agradecer e você fala, eu consegui, sabe? Tipo, quando uma pessoa vai para o AA para trabalhar o alcoolismo e ela conseguiu por um dia não beber e ela fala, só por hoje eu consegui, e aí ela, quando vê, está 10 anos sem beber, é sobre isso, é a gente ter uma atitude interna. Ok? Meu parecido disse assim, com certeza o não já tem, porque não arrisca o sim. Exatamente. Quando disse que faria um curso, ouvi várias vezes que eu não daria conta. Foi realmente maravilhoso, depois de 1 ano e meio, concluir o curso e mostrar principalmente para mim que eu havia conseguido. Maravilhoso isso, maravilhoso. Gente, aí às vezes a gente pode pegar a força do ódio, né? Falando a brincadeira, mas às vezes a gente fica com raiva do outro falar isso com a gente, né? Falar, você não vai conseguir. Pega a força da raiva, a raiva é uma potência de energia. Fala, aceita o desafio, não vou conseguir não? Faz o que você fez. Vou conseguir, eu vou te mostrar. E quando a gente consegue, o que cresce? Autoconfiança. Olha só esse relato. Foi maravilhoso, né? Depois de 1 ano e meio, concluir o curso e mostrar principalmente para mim que eu havia conseguido. Sensacional, é sobre isso. Minha meta depende de longo prazo e precisa de muita resistência à frustração. Por isso é ruim. Olha, Euzinha, muitas metas dependem a longo prazo. Nós, seres humanos, a gente tem uma necessidade imediatista, né? A gente tem uma vontade de prazer, mas às vezes a gente nem consegue desfrutar o prazer direito, mas esse é tema para uma outra live, tá? Porque dá pano para manga se eu falar sobre isso. Mas muitas vezes a gente quer um resultado rápido, imediato, a gente planta a sementinha na terra e quer já que ela dê frutos. E a maior parte das coisas que crescem sólidas, elas demandam tempo, energia, confiança. Sabe, a gente põe a plantinha na terra, a sementinha na terra e tem que regar, tem que pôr no sol, tem que pôr, né, molhar um pouquinho, tira do sol, tira da chuva, põe no sol, põe na chuva, né, tipo, afofa a terra, de tempos em tempos precisa lá dar uma fofada para a terra para entrar mais ar ali dentro. Então é sobre isso. Porque olha só, gente, hoje eu até fiz um videozinho, acabei que não deu tempo de postar, mas é provável que eu poste amanhã, que eu vou falar exatamente sobre isso que vocês estão falando aqui. Longo prazo e curto prazo. O que vai te levar onde você quer ir, né? O que você está querendo ir para Bahia, pegando estrada para Florianópolis ou vice-versa, ou você está indo para a direção certa? Quando você desanimar e tiver a frustração de que o tempo, as coisas não estão chegando no seu tempo, pensa que se você tiver uma constância, fazendo todos os dias um pouquinho, não tem como dar errado, né? Se não é uma opção desistir, o sucesso em algum momento vai chegar. Eu não estou falando de sucesso de ficar famosa nem nada, não. Sucesso da realização, né? Aquilo que você pretendia realizar, seja o que for, tá? Às vezes é muito difícil conseguir forças para mudar a rota. Se tiver muito difícil, peça ajuda, tá? Eu tô aqui para ajudar vocês. Às vezes eu converso no direct com vocês. E algumas pessoas aqui já conversaram comigo, já me contaram um pouquinho das histórias. Então eu tô aqui disponível, mas também busque uma terapia, gente. Não é vergonha nenhuma a gente precisar de ajuda. Não é vergonha, né? Vergonha é a gente ficar do jeito que tá e não fazer nada para mudar. Tá num lugar ruim e permanecer ali, tá? Verdade mesmo. Eu conheço ela hoje, ela está muito feliz por estar pilotando. Ah, pois é, olha que legal, parecido. Legal, né? Tenho carteira de motorista, mas também tenho medo. Quero tirar a carteira de moto, que acho que pode ser mais fácil. Se você acha que pode ser mais fácil, tenta, vai, faz. E aí, quando você conhecer e tirar a carteira de moto, você vai ter, olha que legal, opção. Um dia você pode de moto, um dia você pode de carro. Olha que maravilha. Gente, quando a gente aprende a confiar na gente mesmo, o que mais a gente ganha é liberdade de escolha. Pode escolher uma coisa, pode escolher outra, pode ter os dois. Um dia você anda de carro, um dia você anda de moto, pode variar. Olha que maravilha. Eu acho que, deixa eu ver aqui. Essa de cantar foi direto pra mim. Morro de vergonha, mas amo. Pois é, sentiu aí que reverberou? Começa, canta um pouquinho, manda para uma pessoa, agora você está falando, você já me mandou lindamente que você canta, né? Começa a fazer o que você mandou para mim, manda para uma outra pessoa também, né?
Mas sem até esperar uma resposta ou um elogio. Manda, não pelo outro, mas para você superar o seu medo de se mostrar. Porque muitas vezes a gente manda para o outro, fica naquela expectativa, do outro falar que tá maravilhoso, né? Do outro ficar empolgado. E aí, às vezes, o outro, foi legal e tal, e não vem com aquela chuva de elogio que a gente tinha uma expectativa de receber. E aí, quando acontecer isso, lembra que você não tá mandando pelo outro, você tá mandando por você. Cada vez que você manda para alguém, você fica mais perto de mostrar sua voz pro mundo. Você vence de pouquinho em pouquinho. Lembra que eu falei um passo de cada vez? Vence de pouquinho em pouquinho a sua vergonha. Então faça esse exercício. Você tem o poder de enxergar o outro. Muito obrigada. É porque eu treinei muito enxergar a mim mesma. Então muitas coisas que eu conto aqui pra vocês, eu já passei também, né? E aí, por isso que eu também atendo muitas mulheres, né? Então a gente vai aprendendo mesmo sobre a gente e sobre o outro. Então fica um pouquinho mais fácil se olhar. O texto é lindo, vou procurar. Procura sim, gente. Põe esse texto aí, na frente de vocês por essa semana inteira. Hoje é segunda-feira, fica lá até domingo. Lê todo dia esse texto para te incentivar a encontrar a sua luz. Hoje eu brilhei, mas não é sempre assim. Tem dias que rendo pouco. Tá tudo bem. Não se exija a perfeição. Não, a gente não vai brilhar todo dia, gente. A vida é cheia de altos e baixos. Pega um eletrocardiograma. Eletrocardiograma é, pum, 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 pico pro alto, pico para baixo, várias vezes. Assim é a vida. Tem dia que a gente brilha, tem dia que a gente não brilha, tem dia que a gente tá super bem, tem dia que a gente tá triste, tem dia que a gente tá feliz, tem dia que a gente tá se sentindo realizada, tem dia que a gente tá frustrada. E assim é. O importante é você encontrar ferramenta dentro de você para passar por todas as etapas da vida, por todas as emoções. Encontrar um equilíbrio interno, uma inteligência emocional. Isso a gente é capaz de desenvolver. Boa noite, eu não vi tudo. Vai ficar salva, tá, Vanete? Pode ver depois. Buscar ainda mais as respostas de Theo. Não sei, de dentro de você? Porque aqui tá de Theo de mim. Deve ser de dentro. De dentro de mim. Exato. Isso aí é a frase que eu mais falo, né? Vanete, é só você entrar aqui no feed, daqui a pouquinho, a live tá acabando, eu vou postar, em 5 minutinhos ela já tá aqui. Basta você entrar dentro do meu, né, tá aqui já no Instagram, fica aí mais um pouquinho, que já a live vai pro ar, você pode ver ela na íntegra, tá bom? Eu tenho muito medo de ter alguém. Bom, esse medo de ter alguém a gente pode falar uma live inteira só depois, tá? Medo de ter alguém muitas vezes é medo de ter e de perder, né? Eu conheço um pouquinho da sua história, sei que você perdeu aí uma pessoa muito, muito, muito importante para você. É uma dor muito forte, realmente, mas se esse medo te vem, esse medo de perder alguém, né? Você ter medo de ter alguém porque ter medo de perder, você também não desfruta da beleza de ter uma companhia, né? De poder ter um quentinho no coração, um aconchego, uma pessoa com você. Então, é importante você acolher o medo, eu falei muito sobre isso aqui na live, depois que você ver a live de novo, você vai ver. Acolher sempre os medos, não brigar com eles, mas querer superá-los, tá? Medo a gente abraça e também supera. A gente não briga com os medos, mas a gente aprende a superar pra gente não ficar paralisado. Verdade, eu tenho vontade de ir para Brasília, ficar perto da minha outra filha, mas tenho muito medo. Olha só. Então, olha só, esse medo está vencendo você de desfrutar da companhia da sua outra filha. E assim, superar esse medo, imagina a alegria que vai te dar, a alegria que você vai sentir se você conseguir ir para Brasília, entrar num avião ou num ônibus que seja, ir para Brasília e desfrutar da companhia da sua filha. Então, mentaliza isso, você é capaz, busca ajuda se você não estiver conseguindo sozinha. Esse texto vai ficar colado na minha porta junto com o meu mantra diário, que é: todas as respostas estão dentro de mim. Maravilhoso, Marli! Maravilhoso! Eu amo quando vocês falam isso, porque para mim isso é uma grande verdade. Todas as respostas estão dentro da gente. A gente só precisa encontrar o caminho que nos leva até ela. E é isso que eu faço com vocês aqui toda segunda-feira, ajudar a encontrar esse caminho. E é isso que eu ensino dentro do meu curso Sementes do Florescer. E é isso também que eu ajudo, né, nos meus atendimentos individuais as mulheres a conseguirem encontrar as respostas dentro delas mesmas. Então, gente, já falei um monte, tenho certeza que já passou de 1 hora essa live. Muito obrigada pela presença de vocês aqui.
Toda segunda-feira eu tô aqui às 8h15 da noite e vai ser um prazer te receber. Se a live fez sentido, se você aprendeu alguma coisa, conta pra mim aqui nos comentários. Fala, eu aprendi isso. Isso foi significante pra mim, tá? Me conta porque eu vou adorar saber. E aproveita e encaminha essa live pra uma pessoa que precisa ouvir todo esse nosso bate-papo. Combinado? Então, um beijo, boa semana pra vocês e até segunda.